Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à aula do dia 24 de setembro de 2021, na disciplina de Economia Política 1, turma 1, só aula síncrona para a turma 1 e assíncrona para a turma 2 de Economia Política 1. Bom, o objetivo da aula de hoje é discutir a origem do dinheiro, a gênese do dinheiro, né? Dando prosseguimento à discussão que nós estamos desenvolvendo sobre a teoria do valor de Marx. Então, para essa análise, né, sobre a origem do dinheiro, nós vamos utilizar as equações do valor, formas do valor, que são 4, né? E aí nós vamos analisar cada uma dessas formas, e a partir da análise dessas formas, nós vamos compreender, né, a origem, o surgimento do dinheiro. Bom, antes de começar essa discussão, primeiro eu gostaria de saber se vocês, os que estão presentes, vocês receberam a gravação que eu mandei das 2 aulas do dia 17, que eu gravei tanto na turma 1 quanto na turma 2. Vocês poderiam responder, por gentileza? Ou no áudio ou no chat. O que é SS? Sim, né? Você recebeu, Isabel? Alguém ficou sem receber? Então, como ninguém se pronunciou, então acredito que todos receberam. Bom, então vamos dar aqui continuidade ao estudo da teoria do valor de Marx. Bom, então o valor, a teoria do valor do trabalho de Marx já foi devidamente explicada, né, nas aulas anteriores. Nós já discutimos qual é a fonte do valor, que é o trabalho humano abstrato. Trabalho humano abstrato. E, enfim, hoje nós vamos nos utilizar dessa discussão, né, sobre a teoria do valor para compreender a gênese do dinheiro, né? Se eu perguntasse aqui para vocês, né, se eu perguntasse, eu vou fazer 2 perguntas aqui para vocês e queria, né, que alguém tentasse responder essa questão, ou no chat ou falando pelo áudio. Primeira pergunta é: quando surgiu o dinheiro? Certo? Quando surgiu o dinheiro? E a segunda pergunta é: para que serve o dinheiro? Alguém poderia sugerir uma resposta para alguma dessas 2 perguntas? Alguém tem ideia? A gente usa o dinheiro no dia a dia para comprar coisas. Alguém poderia sugerir uma resposta para alguma dessas perguntas? Diga, Jean. Eu creio que o dinheiro, assim, surgiu quando, por exemplo, eu acho, ou quando tinha uma moeda, alguma coisa que fizesse intermédio da mercadoria. Após o escambo, né? Eu acho que como surgiu o ouro ou o cobre, eu acho que essa é a sua primeira ideia de dinheiro que eles tiveram. E para esse fim mesmo de troca de mercadoria, facilitar a troca de mercadoria. Tá, então você acha que o dinheiro surgiu para facilitar o intercâmbio nos diversos mercados? A compra e venda de mercadorias, é isso que você está dizendo? Sim. Então ele surge como um facilitador das trocas, correto? Isso Né? mesmo. Pronto. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Só a sua internet caiu, Jabs. Então, as 2 perguntas foram o seguinte: quando é que surgiu o dinheiro e para que serve o dinheiro? Você sugere alguma resposta? Tipo, na minha ideia, o dinheiro surgiu porque acho que a troca não tinha uma maneira certa de avaliar
qual era o valor dos objetos. Aí o dinheiro pode ter surgido como uma forma de saber ao certo o valor. Aí se mede pelo dinheiro, não? O dinheiro surge como uma forma de De ter uma dimensão do quanto vale o cada objeto, o mercadoria. produto, é. É. Então, nós temos aqui duas respostas diferentes. Alguém sugere outra? Bom, digamos assim que a do Jabes, ela chega um pouco mais próximo, né, da explicação de Marx sobre a origem do dinheiro. Tá? A resposta do Jabes. Isso vai ficar mais claro à medida que eu for desenvolvendo aqui a argumentação e fazer o estudo das equações do valor. Primeira coisa, né, que a gente tem que pensar quando a gente tenta compreender a gênese do dinheiro, né, é que a utilização do dinheiro, né, pressupõe que numa determinada sociedade, numa determinada comunidade humana, né, a produção de mercadorias adquire uma forma universal. Ou seja, ela se generaliza no seio de uma determinada sociedade, uma determinada comunidade humana. Né? Então, para entender a origem do dinheiro, né, ou melhor dizendo, o dinheiro ele só vai surgir em sociedades na qual a forma mercadoria se torna dominante. Se torna a forma universal da produção, né, da produção social, né, da produção que é efetuada no seio de uma determinada comunidade humana. Então, né, antes do surgimento do dinheiro, a forma mercadoria tem que ser a forma econômica dominante, no seio de uma determinada sociedade. O que isso significa na prática? Né, que os mercados têm que se desenvolver, né, até possibilitar o surgimento do dinheiro. As trocas também elas têm que se desenvolver no seio de uma determinada sociedade ou num conjunto de comunidades humanas, né? Bem como também o comércio, enfim, né? Ou seja, a produção mercantil ela tem que se desenvolver a tal ponto que permita o surgimento do dinheiro. O dinheiro não pode surgir em sociedades não mercantis. Tá? Então, se vocês analisarem, né, diferentes sociedades humanas, onde a forma mercadoria não se tornou dominante, onde praticamente inexistiu o comércio, as trocas, né, as relações mercantis em seu conjunto, então na sociedade praticamente não existiu dinheiro. Não? Então, o dinheiro ele surge a partir do momento que a forma mercadoria se torna dominante. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente, né, para tentar compreender a gênese do dinheiro. Ora, na medida em que a forma mercadoria se torna dominante no seio, né, de uma determinada sociedade humana, então a forma valor, né, nós vimos que o valor é uma propriedade das mercadorias, correto? Toda mercadoria tem valor de uso e tem valor. Então, nessa sociedade, onde a forma mercadoria se torna dominante, a forma valor também vai se desenvolver em consonância, né, com esse desenvolvimento da produção de mercadorias, da produção mercantil. Então, essa é a condição para que o dinheiro surja. Né? O surgimento do dinheiro pressupõe o desenvolvimento da forma mercadoria e, consequentemente, da forma valor. Tá? Da forma valor.
Então, o Marx chega a essa conclusão, né, nos estudos dele. E aí, para explicar a gênese do dinheiro, a origem do dinheiro, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar, né, na verdade ele conseguiu, né? Ele vai estudar, né, as diferentes formas do valor, ou formas de manifestação do valor das mercadorias, que correspondem ao quê? A distintas etapas do processo histórico. Então, a forma valor se desenvolve desde a sua forma, desculpem, original, inicial, que é a forma simples do valor, até atingir a sua última forma, que é a forma dinheiro. Então, no estudo, né, referente à gênese do dinheiro, sobre a origem do dinheiro, nós temos que estudar, né, de forma cuidadosa e profunda, né, as várias formas de manifestação da forma valor ao longo do tempo, ou seja, historicamente falando, para a gente ter uma compreensão mais científica sobre a gênese do dinheiro. Tá? Então, é isso que o Marx vai fazer no Capital. Após estudar a forma mercadoria e explicar, né, o que é o valor e qual é a sua fonte, que é o trabalho humano abstrato, ele vai partir, no segundo momento de sua análise, a discutir as diversas formas de manifestação do valor para explicar a gênese, o surgimento do dinheiro. Né? Ou seja, o surgimento do dinheiro nada mais é, né, do que a consequência do desenvolvimento da forma valor ao longo do tempo, ou seja, historicamente. Tá? Então, Marx vai estudar as diversas formas de manifestação do valor para explicar a gênese do dinheiro. Né? Porque o dinheiro ele não pode se desenvolver se a forma mercadoria não existe e consequentemente, também a forma valor não existe. Né? Então, ele vai seguir a pista, né, dessas diferentes formas de manifestação do valor para explicar o surgimento do dinheiro. Okay? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é essa. Né? E aí eu pergunto a vocês, né, novamente, o que é o valor? Com base no que já foi discutido até o momento. Eu quero que vocês entendam isso. O que é o valor, pessoal? Toda mercadoria tem valor de uso e valor. O valor de uso a gente sabe do que se trata. Mas e o valor? O que é? O valor é uma propriedade social das mercadorias. Que tem a ver o quê? Com o seu poder de atração. Correto? Sobre todas as outras mercadorias. Ou seja, o seu poder de compra. Isso é o valor. Então, toda mercadoria ela tem valor de uso e tem valor. Essas duas propriedades têm que estar presentes em toda e qualquer mercadoria. Não existe mercadoria com apenas valor de uso ou apenas valor. Tá? Toda mercadoria tem que ter as duas propriedades. Então, isso é o valor. No estudo da gênese da forma dinheiro, né, do dinheiro que nós usamos no dia a dia para comprar coisas, né, nós não vamos seguir o desenvolvimento do valor de uso. Né? Nós temos que seguir o quê? As diferentes formas de manifestação da forma valor, como eu falei anteriormente. Então, a primeira forma de manifestação do valor é essa aqui, ó. Eu vou copiar aqui, certo? E vou projetar aqui para vocês.
para que vocês depois vejam na gravação. Então, eu vou projetar aqui a minha tela rapidinho, só um minuto. Estão enxergando aí, pessoal? Professor. Sim, né? Tranquilo. Então, ótimo. Então, vejam. A primeira forma do valor, essa aqui, ó. A forma simples do valor. Forma simples, singular ou acidental do valor. Que é igual a x da mercadoria A, né? O que esse x representa? A quantidade da mercadoria. E o A representa aqui o tipo de mercadoria. O Y representa uma outra quantidade, que é diferente do X. E o B representa uma mercadoria de tipo diferente da mercadoria A. Certo? Então, essa forma, para dar mais concretude aqui a essa fórmula, certo? Esse X vai ser igual a 20. A mercadoria A vai ser 20 varas de linho, que é o exemplo que está lá no capital, mas poderia ser qualquer outra mercadoria. O Y vai ser quantidade igual a 1. E a mercadoria B vai ser um casaco, mas poderia ser qualquer outra mercadoria, qualquer espécie. Né? Mas o Marx vai trabalhar com essas duas mercadorias aqui. Varas de linho, né? No montante de 20 varas de linho, e casaco. Mas poderia ser celular, poderia ser mouse, poderia ser computador, poderia ser casa, poderia ser automóvel, né? Poderia ser caneta, lápis, borracha e por aí vai. Então, quando nós olhamos essa simples, né, equação aqui, nós vemos que tem uma igualdade aqui, né, que separa o primeiro membro da equação do segundo membro. Então, o primeiro membro é o que vem antes da igualdade, o segundo membro da equação é o que vem depois da igualdade. Né? Essas 20 varas de linho são denominadas pelo Marx de forma relativa do valor. Depois eu vou explicar o porquê. Então, as 20 varas de linho é a forma relativa do valor. E um casaco é a forma equivalente. Certo? É a forma equivalente. Por que forma relativa? Porque as 20 varas de linho são a forma relativa do valor e o casaco é a forma equivalente. Por que esses dois nomes? Eu vou voltar aqui na tela com vocês. Por uma razão simples. Toda mercadoria que figura no primeiro membro da equação, como é o caso ali das 20 varas de linho, né, que eu projetei para vocês, essa mercadoria específica tem valor. Certo? Tem valor. Mas, por mais que você revire essa mercadoria, você não pode saber o valor dela. Né? O quanto ela tem de valor. Valor no sentido econômico, certo? Você sabe qual é o valor de uso dessas 20 varas de linho, mas não sabe qual é o valor dela. Né? Por mais que você revire a mercadoria, não tem como você saber qual é o valor. Né? Qual é o valor dela? Não tem como você saber. Você sabe o valor de uso, você sabe qual é a utilidade dessa mercadoria. Mas e o valor? Certo? Não tem como saber. Então é o seguinte, para que cada mercadoria
como o caso ali das 20 varas de linho, né, tem o seu valor expresso, você precisa do quê? Você precisa do corpo de outra mercadoria, que vai servir como uma espécie de espelho, onde o valor do linho vai ser expresso. Tá? Então, para que a gente saiba qual é o valor das 20 varas de linho, a gente precisa da mercadoria casaco. Né? Então, o casaco aqui vai servir como uma espécie de espelho. Né? Onde vai ser o quê? Expresso, ilustrado, o valor das 20 varas de linho. Né? Então, por isso que as 20 varas de linho figura como forma relativa do valor. Né? Porque o valor dela é expresso em termos de outra mercadoria, que é o casaco. Então, o valor do linho é expresso relativamente, né, através do corpo da mercadoria casaco. Então, eu quero saber quanto eu posso comprar com 20 varas de linho, que é o valor. Né? O quanto eu posso comprar com 20 varas de linho? Aí essa equação aqui nos diz, ó, você pode comprar um casaco. Né? Então, esse casaco aqui, esse único casaco, vai expressar o valor das 20 varas de linho. Ou seja, as 20 varas de linho podem comprar um casaco, que é o valor. Né? Melhor dizendo, o valor de troca, né? Porque já está expresso também a grandeza, né? O quanto você pode comprar de casacos. Né? Então, por isso que o linho é forma relativa do valor. E o casaco é o quê? Forma equivalente. Né? Por que forma equivalente? Porque ele serve aí nessa equação para ilustrar o valor do linho, das 20 varas de linho. Isso é válido para qualquer outra mercadoria. Então, por exemplo, quando nós vamos no shopping, nós estamos de posse de uma mercadoria. Qual é essa mercadoria que nós estamos que está sobre a nossa posse? Uma nota de 50 reais. Porque dinheiro também é mercadoria. Eu vou explicar isso mais adiante. Dinheiro também é mercadoria. Então, só que o valor do dinheiro, desses 50 reais, não pode ser expresso apenas olhando essa cédula. Né? Por mais que você revire essa cédula, né, olhe cada uma das partes dessa cédula, frente e verso, por exemplo, você não vai conseguir saber qual é o valor. E nem a magnitude do valor. Tá? O valor desses 50 reais, né, dessa nota de 50 reais, só vai ser expresso através do corpo de outras mercadorias. Aí, digamos que com essa nota de 50 reais você possa comprar 2 camisas na C&A. Aí você revela, né, o real valor dessa nota de 50 reais. Né, que é igual a 2 camisas. Né? 2 modelos de camisa lá que você compra na C&A. Então, qual é o valor dessa nota de 50 reais? 2 camisas. E, alternativamente, né, se a gente muda a ordem, né, da equação, né, qual seria o valor de 2 camisas? Que seria a forma relativa, né, se a gente muda a ordem. Seria igual a 50 reais. Né? Então, o valor dessa camisa é dado né, pela nota de 50 reais. Então, eu já vou passar, viu, Jean, para você, só para finalizar aqui o raciocínio. Para que o valor da mercadoria possa ser expresso, ele sempre vai precisar do corpo de uma outra mercadoria. Né? Somente através do corpo de outra mercadoria eu sei o quanto aquela mercadoria, é que eu vou saber o quanto que aquela mercadoria vai poder comprar. Tá? Então, isso já nos dá uma pista para entender a gênese do dinheiro, a origem do dinheiro. Não é o dinheiro que a gente usa no dia a dia. Né? O dinheiro
e vocês vão ver isso no decorrer da análise, o dinheiro nada mais é, né, do que o desdobramento lógico e histórico do desenvolvimento da forma valor. Por quê? O dinheiro ele surge, né, dada a necessidade, né, principalmente com o desenvolvimento das trocas, dos mercados, né, do desenvolvimento das relações comerciais, mercantis em seu conjunto, né, ele surge como um elemento fundamental para expressar o valor, né, das milhares de mercadorias que circulam, né, e que são intercambiadas num determinado sistema econômico, mercantil, obviamente. Então, o dinheiro, né, ele surge para atuar como um equivalente do valor das mercadorias, no qual cada mercadoria vai ter seu valor expresso através da mercadoria dinheiro. Então, o dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. Só que a diferença das demais mercadorias é que o dinheiro, né, vai servir como um espelho onde o valor de toda e qualquer mercadoria vai ser revelado no mundo mercantil, no mundo econômico. Tá? Então, essa particularidade do dinheiro, né, essa função que o dinheiro vai desempenhar, a gente vai ver isso com, né, o decorrer da discussão. Mas eu só estou adiantando aqui, já, digamos assim, o resultado de toda essa análise. Mas é claro que a gente vai fazer essa análise, né, passo a passo. Vou passar para o Jean e depois a gente continua a discussão. Diga, Jean. Professor, Uhum. professor, Pode falar. na época, no início do surgimento do dinheiro assim, para fazer o câmbio entre os reinos, pode ter essa ideia também de mensuração do dinheiro pela mercadoria, para mensurar o valor daquele dinheiro em cima da outra moeda. O dinheiro, ele expressa o valor das mercadorias. Entendeu? Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil para você entender, Jean. Certo? Porque essa discussão é um pouco complexa mesmo. Eu concordo com você. Jean, eu vou te perguntar uma coisa. É uma bobagem, mas você vai entender perfeitamente, né? Depois dessa comparação que eu vou fazer. Você tem idade, Jean? Jean? Sim, Tá. sim. Né? É uma pergunta óbvia, mas você vai ver. Aí eu te pergunto, Jean, olhando para você mesmo, né? Olhando para você mesmo, tem como eu chegar a uma conclusão se você é velho, se você é novo, etc? Tem? Você vai saber uma média de idade, né? Vai tirar por uma média de idade, mais ou menos. Mas novo, provavelmente. Mais novo em relação ao quê? Ou velho em relação ao quê? A uma pessoa nova em relação a uma pessoa mais velha, Olha, velha em relação a uma pessoa mais nova. olha uma coisa interessante que você chamou a atenção agora, né? Veja bem, Jean. Você tem idade como todos nós aqui nessa sala virtual temos, né? Ou qualquer pessoa no mundo, né? 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, certo? Todos nós temos uma idade, certo? Até, assim como o planeta Terra também tem idade, né? O universo também, etc. Veja bem, você me disse o quê? Que para saber se você é novo ou velho, você precisa ser comparado com outra pessoa, correto? Correto, Jean? Sim, Então, por exemplo, correto. em relação a mim, né, que devo ser o mais antigo aqui, né? Você é mais novo ou mais velho? Mais novo.
Claro, eu tenho 41, né? Então você é mais novo, né? Você tem menos de 41. Agora eu te pergunto, por que você chegou a essa conclusão que você é mais novo? Que você é uma pessoa nova? Você se baseou em quê para chegar a essa conclusão? Que você é uma pessoa nova? Na Hum? idade do senhor. Na idade do senhor. Exatamente. 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 Agora eu vou dizer uma coisa a você, Jean. Certo? Você chegou a essa conclusão. Agora vamos imaginar uma criança de 5 anos de idade. Agora você é uma pessoa, em relação a uma criança de 5 anos, você é uma pessoa nova ou uma pessoa mais velha? Mais velha. Mais Já velha. pode ser chamado de tio, talvez, né? Já pode ser chamado de tio. Né? Agora, Sou Jean, mesmo de um. vamos dizer o seguinte, Jean. Vamos imaginar aqui que o João Henrique, né, que se pronunciou, que ele nasceu no mesmo dia que você, certo? No mesmo dia, no mesmo horário, certo? No mesmo horário, no mesmo segundo, milésimo de segundo, etc. Certo? Exatamente no mesmo período de tempo. Sem diferença, nem de milésimo de segundo. Exatamente no mesmo tempo. Você é mais novo ou mais velho do que ele? Ou tem a mesma idade? Hein, Mesma Jean? idade. Mesma idade, não é isso? Porque vocês nasceram absolutamente no mesmo período de tempo, no mesmo intervalo de tempo. Então, veja, Jean, veja bem, né, a questão, a coisa. Você tem idade, mas para saber se você é mais velho que algo ou alguém, mais novo que algo ou alguém, ou se tem a mesma idade que algo ou alguém, você precisa de algo ou alguém como referência, né? Então você me pegou como referência para, né, chegar à conclusão que você é mais novo, que você é uma pessoa nova, né, em comparação comigo. E é verdade, você tem menos de 41. Se fosse uma criança de 5 anos, aí, como diz o João, você seria um titio, correto? Se você e João nasceram exatamente no mesmo período de tempo, sem nenhuma diferença, nem de milésimo de segundos, aí você tem exatamente a mesma idade, rigorosamente a mesma idade. Então você chega à conclusão que você tem a mesma idade, né, que o João Henrique, certo? E aí eu vou sair agora da idade, viu Jean e João? E vamos para peso. Todos nós temos peso, não é isso? É uma outra propriedade que todo ser humano tem, né? Uma outra característica que nós temos, correto? Nós temos idade, temos peso, né? Temos altura, etc. Né? Vamos para a altura. Não vou falar do peso, não, que as pessoas não gostam de falar do peso, pessoal. Mas vamos lá. A altura também as pessoas também não gostam muito, não, né? Mas vamos lá. Eu tenho 1,85 m. Aí vocês me perguntam. Aí se vocês olhando para mim, vocês não podem chegar a uma conclusão se eu sou uma pessoa baixa ou alta, ou tenho uma estatura média, olhando apenas para mim. Vocês têm que, né, fazer comparação entre eu com alguma coisa, alguma outra pessoa. Certo? Então, por exemplo, se vocês me comparam com um prédio de 10 andares, eu sou uma pessoa baixa. Né? Bota aí um prédio de 10 andares, deve ter o quê? Uns 40 metros, né? E eu tenho 1,85 m, então sou uma pessoa baixa comparado a um prédio de 10 andares. Agora, Jean, você tem... entre eu e você, eu sou baixo ou sou alto ou tenho a mesma altura que você? Ixi, bem mais alto. Bem mais alto, né? Então, é o seguinte... Para você chegar à conclusão que eu sou alto, eu tenho você como referência, correto? Não é isso? Sim. Vocês gostam de basquete? Alguém aqui conhece algum jogador de basquete famoso?
Sim, Ah, sim. conheço alguns. Kevin Durant, vocês conhecem? Kevin Durant. Kevin Durant, né? Como- Que depois do LeBron, acho que é o melhor da atualidade. É isso Então, aí. então, o Kevin Durant tem 2 metros e poucos. Aí eu pergunto, com base nesse referencial, eu sou alto, baixo ou tenho a mesma idade, a mesma altura do Kevin Durant? Você é baixo, ele Baixo. tem Sou 2 e baixo, 8, pô. né? Que ele tem 2 metros e acho que é 8. 2 e 8, 2 2 e e 8. 8, né? É bom que vocês já sabem. Eu tenho 1,85 m, Pô, viu? você é alto, professor. Eu sou tampinha, tenho 1,72 m só, pô. Mas eu sou alto em relação a quem? Mais do que eu, com certeza. Não, mas veja bem, Em relação à veja bem. média. Em relação à Não, eu média. preciso de uma referência, João. Porque esse não é um conceito absoluto, é um conceito relativo. Tá entendendo? Eu sou alto relativamente a você e ao Jean, que tem menos de 85. Mas eu chego à conclusão que eu sou baixo relativamente ao Kevin Durant. Então não é o Se eu for conceito fazer uma absoluto. entrevista com ele, você vai ficar bem baixinho ali, não tem jeito. Exatamente. Então eu sou alto relativamente a você e ao Jean. E eu sou baixo relativamente ao Kevin Durant. Tá vendo que esses conceitos não são absolutos de quem é alto, quem é baixo? Você depende do referencial, né, de idade, altura, peso, etc. Estão percebendo? Não são conceitos absolutos, são conceitos relativos. Por isso que, né, as 20 varas de linho são chamadas por Marx por forma relativa do valor. Entendeu? Porque o valor dela é expresso através do corpo de outra mercadoria. Tal como a minha altura, né? E a conclusão que eu chego de se eu sou alto ou baixo é sempre em comparação a um referencial, que pode ser um prédio de 10 andares, né? Que foi o exemplo que eu dei, ou pode ser o João e o Jean Rodrigues. Isso vale para qualquer tipo de grandeza física. Pode ser altura, idade, enfim, peso, né? Velocidade, né? A gente pode fazer, mas a gente só chega à conclusão se eu sou mais rápido ou mais lento do que uma pessoa a partir do momento, né, que se compara a velocidade de 2 pessoas. Chegar à conclusão que é alto ou é baixo nunca é um conceito absoluto, é sempre um conceito relativo. Eu sou alto relativamente a Jean, ao João e a outros alunos aqui. Eu sou baixo relativamente a Kevin Durant, LeBron James, né? Todos esses jogadores de basquete. Até o Curry, né? O Stephen Curry, que todo mundo acha que é baixinho, ele tem 1,95 m. É o baixinho da NBA, né? O Stephen Curry. Acho que é 1,95 m. Eu sei que é mais de 1,90 m. O mais baixo que eu sei é o Chris Paul, né? Que ele tem 1,86 m, por aí, nessa faixa. Ou seja, ainda é um pouco mais alto do que eu. Ele é o mais baixo, assim, mas, né, ele é bem baixo e você consegue perceber a diferença em quadra, fica até gritante. Isso. Mas ele, né? Porque por que você acha ele baixo em quadra? Porque o seu referencial são os outros jogadores. Que tem 2 metros, 2,5 m, 2,8 m, 2 metros, entendeu? 1,99 m, 1,98 m, né? Mas se ele chega aqui, né? Por exemplo, em relação à população sergipana, que normalmente tem uma estatura, né? Média mais baixa, aí ele é considerado um cara alto, como eu, por exemplo. Que ele é mais alto do que eu, que tem 1,85 m, certo? Ele é mais baixo, ou ele é mais alto do que eu. É pouquinho, né? Mas ele é mais alto do que eu. Né? Então, chegar à conclusão, né, de que você é mais alto, mais baixo, mais pesado, menos pesado, mais veloz, menos veloz, mais velho, menos velho, sempre depende do referencial que você toma, né, como parâmetro para a comparação. Então, no caso das mercadorias, certo?
O valor também vai ser expresso através do corpo de outra mercadoria, certo? Através do corpo de outra mercadoria. Bem como também chegar à conclusão que uma mercadoria tem mais valor do que a outra, também depende, né, de comparar uma mercadoria com outras mercadorias. Para fazer essa comparação de quem tem mais ou tem menos valor. É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Aí eu lhes pergunto, né, antes de seguir aqui com a discussão. Existe algum aparelho específico que mede altura, que mede peso, por exemplo? Existe? Hã? Existe, não existe? Alguém poderia responder? Sim. Tinha Balança, balança, não, peso. peso. Existe. Né? Não existe aqueles medidores de altura? Você entra lá, né? Aí você bota lá o Estadiômetro, se negócio, não me falha a memória. bota É até isso. aqui, assim, não é isso? É. Estadiômetro, acho que é o nome. Eu não me lembro. Estagiômetro? Estadiômetro, Deixa acho eu que é ver. isso. Diga aí o nome, vá. Estagiômetro, é isso? Pra medir a altura tem a fita métrica. Também tem a fita métrica, mas tem um que você entra especificamente que ele é preso na parede. Chama-se estadiômetro. É isso mesmo. Estadiômetro, isso. Estadiômetro, exatamente. Obrigado, viu, José Henrique? Nada, deixa tranquilo. João, né? João Henrique, desculpa. João. Estadiômetro, obrigado, porque eu nem sabia esse nome. Estadiômetro, eu sempre falava medidor de altura. Que também não está errado, né? Mas. Vamos lá. Então, estadiômetro. Então, com o estadiômetro, eu posso saber a altura de qualquer pessoa. Eu posso saber a altura do João Henrique, eu posso saber a altura do Jean, do Kevin Durant, do Paulo Sérgio, né? Do Ítalo, do Jabes, da Kathleen, da Isabel, do Rony, etc, etc. Ok? E no caso do peso, existe algum aparelho medidor do peso das pessoas? Existe, não existe? Que é a balança, correto? Você sobe lá na balança, né, que tem lá na farmácia, correto? E você vai saber seu peso. Eu tenho 80 quilos, 85, 90 e poucos, e por aí vai. Correto? Pois bem. No caso da idade, né, vai ser medida em anos, né, meses, correto? E dias, né? Pra você fazer comparação entre duas pessoas, entre duas coisas, em termos de idade. Né? Velocidade é a mesma coisa. Né? Você saber se uma pessoa é mais veloz que a outra, é só medir a velocidade da corrida de cada uma delas. Uma vai correr a 30 km por hora, outra a 40, que é o caso de Usain Bolt, né? E chegou a 44, né, no auge dele, né? 44 km por hora, correndo, né? Em 100 metros. A gente não chega nem a metade disso, acredito. Né? Correndo, né? Então, o estadiômetro, certo? A balança, etc., cumprem a mesma função, né? Na medição da altura, do peso, etc., que o dinheiro cumpre, né, na mensuração do valor das mercadorias. Então, o dinheiro é o estadiômetro no mundo econômico. Certo? O dinheiro ele não foi criado para facilitar as trocas. Não, é um instrumento que foi criado pela humanidade para facilitar as transações comerciais. Não. Isso vem mais de Smith, etc. Não, o dinheiro ele surge em função do desenvolvimento da forma-valor, né? No qual, né, cada mercadoria tem um valor, mas todas essas mercadorias, né, necessitam, né,
tem uma forma de representação externa de seu próprio valor, né? Elas precisam de uma espécie de espelho no qual o valor de cada uma delas vai ser refletido. Então, para isso que, né, é em função disso que se permite, em determinadas condições históricas, o surgimento do dinheiro, né? Então, o dinheiro ele surge a partir do desenvolvimento das relações comerciais, das relações mercantis, né, e do desenvolvimento da forma valor. Ele surge dessa necessidade, né, da forma valor de achar uma forma de representação externa em relação aos corpos das próprias mercadorias. Então, é como se o valor se autonomizasse, né? O valor, que é uma propriedade da mercadoria, ele se autonomiza, né, a partir do surgimento do dinheiro. Por que ele se autonomiza, né, com o surgimento do dinheiro? Porque o dinheiro ele vai ser utilizado nas transações comerciais, nas transações mercantis, para expressar o valor das diferentes mercadorias, possibilitando aos milhares de proprietários de mercadorias, né, o parâmetro, o fundamento necessário para as relações de troca entre as diferentes mercadorias. Então, por exemplo, né? Então, por exemplo, imagine que esse mouse aqui custa R$80. Ou seja, o valor dele está expresso através, né, da quantia equivalente a R$80. E essa lapiseira aqui deve custar uns R$20, né, da Pentel. Então, o dinheiro expressou o valor tanto do mouse, R$80, como da Pentel, 20. Então, o produtor de mouse, se ele tiver interesse, né, em comprar Pentel, primeiro, ele vai expressar, vai saber o valor desse mouse expresso através do dinheiro, que é R$80. E é a partir disso que ele vai saber qual é a relação de troca entre o próprio mouse e a Pentel. Então, com base nesses preços aqui que eu coloquei aqui como exemplo, o produtor do mouse sabe que ao vender o mouse dele, ele vai poder comprar 4 canetas da Pentel. Essa é a relação de troca entre essas duas mercadorias. E por que ambos sabem que elas vão se trocar nessa proporção? Porque o valor do mouse está expresso através da quantia de R$80 e o valor da Pentel está expresso através da quantia de R$20. Né? Então, o mouse tem um valor que é 4 vezes superior ao valor da Pentel. Então, qual é a relação de troca? Um mouse compra 4 canetas da Pentel, de acordo com esse exemplo. Tá? E 4 canetas da Pentel compram um mouse. Tá? Então, o dinheiro, ele permite, né, a ambas mercadorias terem seus valores expressos através da mercadoria dinheiro, e ao, né, terem seus valores expressos através da mercadoria dinheiro, essas mercadorias podem ser comparadas entre si, como nesse caso aqui. Um mouse igual a 4, né, lapiseiras da Pentel. Né? Isso pode ficar parecendo algo meio esotérico, algo meio enigmático, complicado de entender, mas isso é o que a gente faz na prática, pessoal. Certo? Então, por exemplo, você compra um vestido, uma camisa que você não gostou. Certo? Aí, digamos que você pagou R$80. Aí sua prima também comprou alguma coisa que ela não gostou de R$40, mas e ela também
se arrependeu de ter comprado aquela coisa. Né? Aí vocês vão querer trocar, né? Você vai querer trocar a camisa que você comprou pela mercadoria que ela comprou, né? Que custa 2 vezes menos. Aí a primeira coisa, você vai perguntar a ela, né? Se você quiser trocar a mercadoria que você comprou pela mercadoria dela, né? Que ela também, enfim, desistiu. Qual a primeira coisa que você pergunta? Quanto é que custou aí esse... Digamos que ela comprou uma sandália, né? Que custa R$ 40. Aí você quer aquela sandália e ela está arrependida de ter comprado. Mas, por outro lado, ela gostou da camisa que você comprou, que é 80. Qual a primeira coisa que você compra? Que você pensa, né? Ao trocar sua camisa pela sandália que ela comprou, que custa 2 vezes menos. Né? Primeiro você pergunta, quanto é que foi essa sandália aí? Aí sua prima vai dizer, não, foi R$ 40. Mas eu tô arrependido de ter comprado essa sandália, acabei, né, não tá legal no meu pé, não sei o quê. Né, comprei por impulso, etc. Aí ela fala, mas gostei dessa camisa aí que você comprou e tal. Né? Quanto foi? Ela também vai perguntar quanto foi. Aí você vai dizer, não, foi 80. Né? Aí como é que vai ficar o acordo? Né? Você que comprou a camisa por 80 vai dizer assim para ela, ó, vamos trocar então, né? Só que você vai me dar a sandália mais R$ 40. Certo? Você vai me dar a sandália mais R$ 40. É isso que você vai fazer. E aí pronto, a relação de troca vai ser estabelecida. Né? Então isso é feito diariamente. Eu acho que provavelmente vocês já fizeram isso em algum momento da vida. Né? Então o dinheiro aí vai ser utilizado o quê? Para igualar o valor das duas mercadorias. Para se chegar ao valor das mercadorias, e a partir do momento que se chega ao valor das mercadorias, você estabelece a relação de troca entre as duas. Como nesse caso aí que eu chamei a atenção. Ou como no caso do mouse e da Pentel. Alguém já fez isso na vida? Só por questão de curiosidade. Eu já fiz. Na época que eu fazia, eu nem sabia da teoria do dinheiro, de Marx, etc. Alguém já fez isso? Como é que foi o seu caso, Jabes? Pode falar aí? Que é um exemplo concreto, né? Para não ficar só na hipótese. Diga aí como é que foi o seu caso. Você pode falar? Não, posso. Você tá falando. Porque. Eita. Você tinha comprado o quê? E a pessoa tinha comprado o quê? Eu tinha comprado um. Como é que foi isso? Eu esqueci o nome do. Vai, diga uma mercadoria. Ela custava quanto? Dá uma hipótese aí, vai. Ela custava uns 200 reais, assim, uns 200 e pouco. E aí, como é que foi lá? Como é que você trocou essa mercadoria de outra pessoa? Como é que foi que aconteceu? Aí, meu primo, ele tinha um jogo, que era praticamente a mesma faixa de preço, jogo de videogame. Aí, tipo, aí eu não tava usando, né? E tava lá jogado, você não usa, fica lá um tempo, né, jogado, vai acumulando poeira. Eu não tava precisando. E, tipo, é tipo de botar no notebook, tipo, pra resfriar o notebook, o negócio assim. Meio pra resfriar. E, tipo, eu não tava tendo mais notebook, meu notebook tinha quebrado. Eu não tava usando o negócio. Ficou. Aí ele comprou o notebook, eu falei. Aí ele não tinha mais videogame, porque ele me vendeu o videogame dele. Ele não tinha mais e ficou com o jogo. Ele não queria me dar o jogo. Aí eu troquei com ele pelo jogo. Que eu não tinha. E a sua mercadoria custava 200. A dele custava quanto? A dele custava. Tipo, como. A dele custava, acho que 180, era o valor do jogo, 170, era mais barato que a minha. Aí como é que ficou a relação de troca aí? Só que eu não me importei, porque tipo, eu não tava usando o objeto, então pra ele valia mais porque ele iria usar o objeto. Pra mim não valia muito. Valia mais o jogo, que eu ia usar o jogo. Aí como é que finalizou aí? Como é que ficou a... Ele te deu quanto? Não, ele não me deu, eu só deixei os 30 de valor de mercadoria, assim, porque eu paguei 200, mas tipo, eu não tava precisando, tava usando.
Então, Você para mim, deu varia. para ele, Não varia tanto, porque eu não estava usando, não tinha necessidade de mas usar. você não vendeu. Não, eu troquei os objetos. Tá, mas você trocou por o quê? É isso que eu quero saber. Eu troquei pelo jogo. Ah, Era tá, só o 70, jogo, era 30. o jogo que ele tinha, entendi. É, E o jogo era mais barato do que a era mercadoria que mais você tinha. barato, só que, tipo, eu não tava usando o negócio, então pra mim até que foi boa, que eu ia usar um. É. Mas assim, na relação de troca normal, ele teria que te dar uma diferença, né? Para ficar 200 e 200. Certo? Uma relação de troca normal, né? Mas como a gente tinha relação, vocês são familiares, né? São dois primos, etc. Mas assim, se fosse no mundo dos negócios, né? Sem relação familiar, etc, né? Você trocaria pelo jogo, né? Para que você não precisava mais daquela mercadoria que você tinha, se o notebook estava quebrado, você teria que, ele no caso teria que dar uma diferença, já que o jogo era mais barato do que a mercadoria que você trocou com ele, né? Mercadoria que você trocou com ele. Mas de qualquer forma, né? Mas de qualquer forma, você sabia que estava perdendo, né? Você deixou para lá porque, enfim, você estava com seu notebook quebrado, né? Então, é como se você é melhor diminuir o prejuízo aqui do que tá com essa mercadoria e não usar em lugar nenhum. Pelo menos você conseguiu o jogo, né? Então, você acabou diminuindo o prejuízo. Também, É melhor do que a mercadoria quebrar sem eu usar, né? Tipo, exato, exato. Né? Então, você diminuiu o prejuízo e você pegou o jogo, né? Então, isso pode acontecer também, né? Mas observem que, mesmo você diminuindo o seu prejuízo, né? Você dando mais valor do que recebendo valor, né? Já que sua mercadoria custava mais, tinha um valor superior, né? Ao jogo, para essa relação de troca aí, o parâmetro foi o dinheiro novamente. Né? O parâmetro foi o dinheiro. Né? O dinheiro é isso, ele atuou também como equivalente, tal como o casaco atua como equivalente aqui nessa simples equação do valor. Né? Simples equação do valor, ou seja, o casaco aqui está revelando ao mundo das mercadorias, ao mundo mercantil, o valor das 20 varas de linho. Por isso que ele vai figurar com forma equivalente. Né? Forma equivalente do valor do casaco. Né? Ele que vai expressar exatamente qual é o real valor daquelas 20 varas de linho. Né? Então, quando você for trocar, né, a sua mercadoria, que custava 200 e pouco, pelo jogo do seu primo, né, o jogo do seu primo serviu como forma equivalente aí nessa relação de troca. Né? E o seu jogo, e a sua mercadoria em particular, atuou como forma equivalente. Né? Atuou como forma equivalente. É por isso que você já sabia de antemão que você estava perdendo nessa relação de troca. Mas para você foi vantagem, né, trocar, porque você diminuiu o seu prejuízo. Pelo menos você já conseguiu adquirir o jogo, né? Que você tinha interesse. Mas de qualquer forma, o valor, o dinheiro, né? Ou dinheiro não. O game do seu primo, né? O game não, o jogo do seu primo, ele atuou também como forma equivalente, tal como o casaco aqui nessa simples equação do valor. Né? Então, quando vocês olham aqui, ficou claro até o presente momento, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, né? Se não me falha a memória, foi esse texto que você passou no semestre passado, não foi, professor? Acho que você passou esse texto no semestre passado. Sim. E aí eu Quem tive maior estudou, dificuldade. Eu tive maior dificuldade em entender o conceito tal como você está explicando. Por isso que eu estou lembrando do texto do Linho e tal, que é o exemplo que Marx usa, né? Isso. Eu falei naquele momento, eu não cheguei a estudar, a falar das equações do valor, né? Que naquela época eu não falei, só falei da teoria do valor. Só fui até o trabalho humano abstrato, né? Naquela altura, né? Hoje, porque como a gente está falando do Capital, mas é o mesmo livro primeiro. Para quem leu todo o capítulo primeiro do Capital, sabe do que eu estou falando aqui. Né?
Então, vejam. Nessa simples equação do valor, né, casaco é a forma equivalente, porque ele vai expressar o valor do linho, e o linho é a forma relativa do valor. Por que a forma relativa? Porque o seu valor vai ser expresso através do corpo de outra mercadoria, que é o casaco. Né? Qual é o problema aqui dessa fórmula? Né? Existem vários problemas ou insuficiências dessa fórmula. Né? A primeira, tem vários, mas eu só vou falar dos mais importantes. Né? O restante vocês vão ter que ler. O problema fundamental aqui é que nessa relação de valor, certo? A relação de troca entre as varas. Só projetar aqui que eu me esqueci que eu tinha tirado, né, a projeção. Então vamos lá. Então nessa relação vocês devem estar já vendo, né? Se não estiver vendo, só basta falar. Nessa relação de valor, nessa relação de troca entre duas mercadorias, essa relação entre duas mercadorias, a relação de troca entre as varas de linho e o casaco parece ser acidental, ou seja, mera obra do acaso. Né? Mera obra do acaso. Então, do ponto de vista histórico, esse tipo de relação de troca ocorre entre, né, sociedades nas quais a troca ainda não é um fenômeno regular da vida econômica. Então, esse tipo de relação aí, né, entre duas mercadorias, parece que surge do acaso, né? Parece que é uma relação meramente acidental. Né? Parece que não há nenhum parâmetro, né, nenhum elemento, né, que fundamente, né, a relação de troca entre essas duas mercadorias. Certo? Então, do ponto de vista histórico, isso ocorre a partir do momento, né, em que há relações eventuais de troca entre duas tribos, por exemplo. Então, essas tribos, cada uma, né, individualmente gera um excedente, aí esse excedente é trocado com o excedente de outra tribo, né, de um número bem reduzido de mercadorias, ou de uma única mercadoria. Então, através dessa primeira equação do valor aqui, o Marx está se referindo, né, a processos de troca, né, a relações de intercâmbio entre sociedades nas quais, né, o fenômeno da troca, as relações mercantis em seu conjunto ainda não se transformaram num fenômeno regular da vida econômica. Ou seja, a produção do excedente, né, só ocorre ou eventualmente, casualmente, né, de tal forma que o comércio ainda não se desenvolveu no seio dessas sociedades. Então, era o caso das tribos primitivas. Né? Essas tribos eram autossuficientes, certo? Então, isso remonta
a época, digamos assim, pré-histórica, digamos assim, né, do comunismo primitivo, em que essas tribos eram autossuficientes, mas eventualmente elas produziam algum excedente. Aí esse excedente era permutado com excedente produzido por outras tribos. Mas o fenômeno da troca, né, o comércio, só ocorria de forma esporádica, né? Era um fenômeno apenas acidental, não era um fenômeno regular da vida econômica, né? Não era um processo regular, contínuo da vida econômica, como é na nossa sociedade, por exemplo. Né? Então, nesse período histórico, a produção mercantil ainda não tinha se generalizado, a produção de mercadorias, nem a forma-valor também tinha se desenvolvido. Então, essa simples equação do valor aqui está se referindo, né, aos, digamos assim, ao comércio entre tribos primitivas, por exemplo. Né? Numa fase que ainda o comércio não tinha se desenvolvido numa escala, né, tal como a escala no qual o comércio se desenvolveu na nossa sociedade, por exemplo, na sociedade capitalista. O comércio ainda não era um fenômeno regular da vida econômica. Né? Só ocorria casualmente, eventualmente, esporadicamente. Então, Marx, com essa simples equação do valor, está se referindo, né, a, digamos assim, as origens do comércio. Né? As primeiras formas de atividade comercial. Não? Então, está se referindo aí ao caso das sociedades pré-capitalistas, principalmente no período do comunismo primitivo. Então, se remonta a vários séculos atrás, né? Milhares de anos atrás, né? 80, 70 mil anos atrás, né? Onde só tem tribos, onde cada uma era relativamente dependente das outras tribos e elas eventualmente trocavam, né? Permutavam o excedente que era produzido de forma muito irregular. Compreenderam? Deu para entender? Sim, professor. Tranquilo. De mais alguma dúvida? Então vejam que com essa simples equação, o Marx está se referindo, né, ao comércio ainda em sua fase rudimentar, né, em sua fase inicial. O comércio ainda não tinha atingido, né, a extensão que ele vai atingir, principalmente a partir da era moderna e contemporânea, né, a partir da idade moderna e contemporânea, a partir do antigo sistema colonial mercantilista, por exemplo, que nós estudamos lá na história do pensamento econômico. Né? Não sei se vocês sabem, mas a origem do comércio, né, do comércio mundial, né, comércio global, remonta aos séculos XV e XVI. Então, o comércio só se torna mundial, internacional, a partir do século XVI. Somente com a expansão marítima e comercial europeia. Antigamente, né, antes desse período, as diferentes regiões do planeta eram, digamos assim, relativamente isoladas entre si. Não existia um intercâmbio regular, né, entre diferentes partes componentes da economia mundial. As regiões viviam num relativo isolamento entre si. Eram ilhas, né, professor? Seria mais ou menos ilhas, né? Ô, professor. O conceito moderno seria mais ou menos isso, João Henrique. Entendeu? É que, tipo, você encontrando assim, eu lembrei que eu li sobre o Império Mongol, que era um monte de tribos, e eles intercambiavam, tipo assim, eles não tinham uma moeda de troca, eles não tinham um comércio. Eles conquistavam, e daqueles que eles conquistavam, eles, tipo assim, determinavam o valor, tipo, era ovelha, essas coisas, eu já li sobre isso.
Não tinha um comércio, assim. Já existia sociedade pré-capitalista, já existia comércio na sociedade pré-capitalista, né, antes do capitalismo. Que o capitalismo é que criou o comércio mundial, como nós conhecemos hoje, né? A economia brasileira, ela mantém relações comerciais com todos os países, praticamente todos os países, né? Países africanos, chineses, americanos, etc. Né? Comércio jamais atingiu a dimensão, né, que tem hoje antes do século XVI. Mas, por exemplo, Atenas, por exemplo, na Grécia Antiga, é uma sociedade eminentemente comercial. Né? O comércio era a principal atividade econômica, assim como também ao longo do Império Romano. Né? Era uma sociedade eminentemente comercial, né? No qual o comércio era a principal atividade econômica, segundo alguns historiadores. Tá? E o comércio também existia na Idade Média, né? Também existia as feiras medievais, etc. Vocês já devem ter visto em filmes, né? As feiras medievais. Eu sempre gosto de sugerir um filme que eu adoro, né? Tá no meu top 10 aí da história, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Tem um romance e tem um filme, né? Já assistiu o filme? Alguém assistiu? Então, tem um filme O Nome da Rosa, né? Para quem tiver interesse, basta procurar aí. E existia comércio na Idade Média, né? E antes mesmo da Idade Média, né? Você tinha o comércio, mas o comércio jamais, né? Na sociedade pré-capitalista, jamais atingiu a dimensão que atingiu na sociedade burguesa, na sociedade capitalista. Né? Mas tinham sociedades onde o comércio chegou a se desenvolver em certa escala, né? Mas em muitas regiões o comércio entre diferentes comunidades humanas, né, de diferentes tribos, era O professor já li um pouco sobre comércio na Idade Média. E, tipo, era algo muito casual, muito esporádico, entendeu? Não era um fenômeno regular da vida econômica. e, tipo, o que eu li era que o comércio na Idade Média era muito maluco, porque em alguns lugares, aí os comerciantes ficavam de um lugar para outro, só que em alguns lugares o preço era lá em cima, em outros o preço era lá embaixo, algumas mercadorias. Exato. Né? Porque em cada lugar, porque como não existiam os estados nacionais como conhecemos hoje, né? Então, em cada feudo cobrava diferentes impostos, taxas, etc. Né? Então, escarecia muitos produtos, né? Que eram comercializados. Então, isso era um entrave também para o próprio desenvolvimento do comércio. Né? Por isso que o processo de unificação dos feudos, da formação dos estados nacionais, foi fundamental no processo de transição para o capitalismo moderno, né? Porque isso aí vai depois contribuir para o próprio desenvolvimento do comércio, não só na Europa e depois, primeiramente na Europa, né? E com o desenvolvimento das economias comerciais europeias, posteriormente esses países vão se lançar, né, para a expansão marítima e comercial, né? E essa expansão marítima e comercial europeia vai viabilizar, né, o intercâmbio regular entre as metrópoles europeias com suas colônias, né, do Novo Mundo, que é o caso de Portugal e Brasil, por exemplo. Né? Mas antes mesmo da expansão marítima comercial europeia, você tem um processo de desenvolvimento, né, das relações mercantis, das relações comerciais dentro do próprio continente europeu. É por isso que a Europa é considerada como o berço da civilização capitalista, né? O capitalismo ele tem início exatamente ali, né, no continente europeu. Né? Dali ele se espalha para, né, para o restante do mundo, digamos assim. Né? Mas antes dessa época, o comércio, né, com exceção de algumas sociedades, né, como a sociedade grega, Roma, né, Império Romano, etc., era um fenômeno muito irregular, né? Muito esporádico. Né? E principalmente entre as tribos, o comércio só ocorria eventualmente, né? Quando era produzido algum excedente. O comércio ele só vai se desenvolver, e isso é importante chamar a atenção de vocês, quando a produção do excedente econômico passa a ser um processo regular da vida econômica, né? Passa a ser um processo contínuo. Antes da produção do excedente, o comércio era muito irregular. A partir do momento que a sociedade começa a produzir excedente continuamente,
ao longo do tempo, aí o comércio começa a se desenvolver, né? Porque esse excedente vai ser trocado, né, com o excedente de outras sociedades, né? Porque antes da produção do excedente, cada tribo, cada comunidade humana só produzia aquilo que era suficiente para a sua própria subsistência. Então, não tinha por que haver comércio, né? É somente com a produção do excedente que, né, com a contínua, né, com o desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento dos métodos de produção, da tecnologia, etc., é somente a partir desse momento que o excedente vai sendo produzido continuamente e isso vai dando, né, vai gerando a possibilidade de um intercâmbio, né, mais regular entre as diferentes regiões do planeta, né, entre as diferentes tribos, as diferentes comunidades humanas ao longo do tempo, né? Então, a produção do excedente ele vai começar principalmente com o surgimento da agricultura, ou seja, a partir do Neolítico, né? Então, começa a se desenvolver a partir do Neolítico e atinge seu apogeu a partir dos séculos XV e XVI, com a expansão marítima e comercial europeia, né? Porque aí já passa a abarcar todo o planeta Terra, digamos assim, tá? Então, esse é um elemento importante que eu queria chamar a atenção de vocês. Mas essa formulazinha aqui, né? Essa primeira forma do valor está se referindo às relações comerciais em suas origens, ao comércio em suas origens, né? No qual a relação de troca passa a ser um mero acidente, né? Mera obra do acaso, né? E isso se dá no contexto de sociedades nos quais a troca, né? Ou seja, as relações comerciais ainda não é um fenômeno regular da vida econômica. Ou seja, quando a produção do excedente ainda só ocorre, né, esporadicamente. Tá? Quando é que começa a se desenvolver, né, e ganha dimensão em diferentes sociedades, diferentes comunidades humanas? A partir do Neolítico, a partir do surgimento da agricultura. Porque aí a produção do excedente passa a ser algo contínuo. Então, isso vai criando as condições para o desenvolvimento das relações comerciais, para o intercâmbio regular entre diferentes regiões, né, do planeta, né, entre diferentes tribos, diferentes comunidades humanas. Tá? É isso que vai dar origem, por exemplo, às primeiras civilizações, né? Mesopotâmia, aquele negócio que lá que a gente estudou lá na história, etc., né? No ensino médio fundamental, né? Ali, a partir daquele momento, né, essas civilizações, né, da Antiguidade Oriental, né, e também clássica, né, Grécia e Roma, a partir desse momento o excedente já passa a ser produzido continuamente, né? E esse excedente só passa a ser produzido continuamente por uma questão, por um elemento fundamental que é a produção do excedente, ela coincide com o surgimento das classes sociais. Isso é um elemento importante, né? Relação de dominação, de exploração do homem pelo homem, é que vai possibilitar, né, principalmente em suas origens, a produção do excedente continuamente, né, ao longo do tempo. Mas isso aí é uma discussão que ultrapassa um pouco os limites dessa disciplina, mas eu queria chamar a atenção, né, para o fato de que essa forma do valor que eu estou chamando aqui, né, essa primeira equação do valor, ela tem um fundamento histórico. Ela não é derivada apenas de uma dedução lógica por parte do Marx, né? Aqui é proveniente de certas condições históricas específicas, né, no qual a troca ainda não é um fenômeno regular da vida econômica. Tá? Bom, na aula de hoje à noite, né, com a turma 2, essa turma 1, se eu não me engano, eu vou continuar a discussão das 3 formas seguintes. Vocês têm alguma dúvida para tirar sobre essa primeira forma do valor? Sobre o que é forma relativa, sobre o que é forma equivalente, discussão do ponto de vista histórico? Deu para ficar claro
E deu para ter uma ideia mais ou menos sobre a origem do dinheiro, sobre a gênese do dinheiro, né? A origem do dinheiro nada mais é do que um desdobramento da própria forma-valor, né? O desenvolvimento da forma-valor leva ao surgimento do dinheiro. E a razão é você, né, aos poucos, né, exposta para vocês, né? Algum questionamento, pessoal? Posso finalizar, então, a gravação? Tranquilo.